constar logo, a nossa aula está sendo gravada, tá? Para fins de tirar dúvidas posteriormente, tá? Nossa aula de hoje é uma aula de matemática. E hoje são 21/08/2020. Ok, pessoal? Para a nossa aula, para resolver as questões, vou logo buscar aqui as questões. A primeira questão, da página 190, dizia o seguinte: não estou apresentando? Ai, desculpa, ainda bem que vocês falaram logo. Pronto. E tinha esquecido esse pequeno detalhe de apresentar a tela. Chegou por aí a tela? Tudo normal? Pois vamos lá. A questão diz o seguinte: dois ciclistas, A e B, partem de um ponto e movem-se perpendicularmente um ao outro. A velocidade de 16 metros por segundo e o outro de 12 metros por segundo, respectivamente. Qual a distância que separará os dois após 10 segundos? Então vamos observar isso aqui, ó. Um dos ciclistas, no caso ciclista A, pessoal, tem uma pessoa aqui querendo entrar na sala e na hora que eu vou clicar, já sabem como é, né? Então vou tentar aqui ver se eu consigo aceitar essa pessoa antes dela sair. É a Aline mesmo. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. O ciclista A, ele percorre com uma velocidade de 16 metros por segundo. Depois de 10 segundos ele vai estar onde? Vai ter corrido quantos metros? Você faz o seguinte, ó. Você pega aqui o 16, tá? 16 e multiplica por 10 para a gente saber quantos metros o ciclista A andou. E essa multiplicação dá igual a quanto? 16 vezes 10. 160, valeu. No outro caso do ciclista B, ele vai ter percorrido 12 metros por segundo. Após 10 segundos, então a gente faz 12 vezes 10. E 12 vezes 10 dá igual a 120 metros. Aqui vocês já estão vendo que são dois catetos, né? E está faltando o lado da hipotenusa. Para calcular o lado da hipotenusa, vou pegar aqui uma corzinha mais clara. A visão tá boa aí para vocês? Vocês estão conseguindo ver bem a tinta? Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Na hipotenusa nós não temos nada, então vamos continuar com o nome hipotenusa ao quadrado. Os dois catetos, um é 160, que a gente vai estar colocando ao quadrado, e o outro é 120
que a gente vai estar colocando ao quadrado também. Já multiplica aí, ó, 160 vezes 160. Quanto? 25.600. 120 vezes 120. 14.400. Somando esses dois valores, 14.400 mais 25.600, vamos ter quanto? Se a gente tirar a raiz quadrada de 40.000, nós temos então nossa resposta é 200. Caso 200 metros, né, turma? Então, resposta da questão 1, 200 metros. Valeu, Rosilene. Então, nós temos aí, ó, 200 metros. E vamos preparar para a questão 2. Enquanto isso, vocês estão fazendo as anotações da questão 1, né? Questão 2 já está na tela. E diz o seguinte: uma balsa está fazendo a travessia de veículos e transeuntes, pois a ponte sobre o rio foi interditada. Ela parte do ponto A, que por segurança fica a 50 metros da ponte, e chega ao ponto B. Letra A. Quantos metros a barca percorre nessa travessia? E letra B. Se a barca demorar 5 minutos para fazer a travessia, qual será a velocidade média em quilômetros por hora? Nós temos aí uma questãozinha para calcular essa distância, que a gente usa o teorema de Pitágoras, e tem uma questão que envolve velocidade média, tá? De conhecimentos físicos. E vamos resolver a questão 2. Letra A. Então, galera, ó, vocês observam aqui que nós temos a formação de um triângulo retângulo, né? Vou até desenhar ele aqui para a gente visualizar com mais clareza. Formando um ângulo de 90 graus. Observe que o ponto B, do ponto B até a ponte é 200 metros. Do ponto A até a ponte é 50 metros. Se a gente descer aqui em linha reta, essa distância de 50 metros que tem aqui em cima também vai ter aqui embaixo, tá?
Logo, só o tamanho aqui do triângulo, nós vamos ter a diferença entre 200 e o número 50. Então, só o triângulo mede 150, tá bom? A altura, o tamanho da ponte, vocês estão vendo aqui, ó, que é de 200 metros. Então, nós vamos utilizar essa informação para calcular essa distância que a balsa percorre, tá? Que nós vamos atrás do valor da hipotenusa. Só um instante, Ruth. Vou já, viu? Só terminar essa daqui. Então, galera, para calcular aqui na questão 1, hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa não temos, permanece com o nome hipotenusa ao quadrado. Os dois catetos, um é 150 e o outro é 200. Então, vamos colocar 150 ao quadrado mais 200 ao quadrado. Já vai multiplicando aí, ó, 150 vezes 150. Vamos a turma, 150 vezes 150. Isso, valeu, cara. 22.500. 200 vezes 200. 40.000. E fazendo essa soma, nós temos 65 ou 62? 65.500. Certeza? Confere bem aí direitinho, por favor. Tu colocou 225, ou desculpa, 22.500. Pronto, é isso aí que eu tava querendo ouvir. Porque senão a conta não vai dar certo. 62.500. Hipotenusa, vamos tirar a raiz quadrada desse valor. De 62.500. Que vai dar igual a raiz quadrada de 62.500. Só que pegando um pouquinho da parte de cima aqui da tela, que a Ruth pediu para subir um pouquinho. Enquanto isso, vocês estão calculando aí a raiz quadrada de 62.500.
Então, nós temos aqui a hipotenusa com tamanho de 250 metros. Essa é a nossa resposta aqui da letra A. E já vamos nos preparando, já vamos aqui para a letra B, tá? Eu vou até mudar de cor para não estar confundindo aqui na questão do espaço. Na letra B, pessoal, está pedindo para a gente calcular a velocidade média em um tempo de 5 minutos e a distância é a que a gente encontrou aqui, tá? 250 metros. Opa. 250 metros na distância. E essa velocidade, a questão está pedindo que seja em quilômetros por hora. Para resolver isso aqui, nós precisamos primeiro transformar o tempo em horas e a distância em quilômetros, tá? Vocês podem observar aqui no texto aqui abaixo, ó, velocidade em quilômetros por hora. Então, para isso, como é que a gente vai proceder? Para transformar o tempo em horas, você precisa apenas dividir os 5 minutos por 60, uma vez que uma hora tem 60 minutos. Então, essa divisão, nós vamos ter a resposta de tempo em horas. Tá? Eu vou deixar a fração desse jeito, tá? Não vou dividir agora. Vou fazer agora com a distância. Para transformar a distância em quilômetros, você pega 250 metros e divide por 1000. Tá? 1000 metros, exatamente porque 1 quilômetro tem 1000 metros. Na hora de dividir, se você pegar 250 e dividir por 1000, você vai encontrar 0,25. Então, a distância, já vou estar colocando aqui, ó, 0,25 quilômetros. Tá? Então, as informações que a gente vai estar utilizando é essa. E se você fizer a divisão lá em cima, vai dar um número decimal infinito. Então, eu vou deixar a fração do jeito que está aqui por enquanto. Para calcular uma velocidade média, você tem que pegar a distância e dividir pelo tempo. Tá, turma? Nessa divisão, nós vamos pegar os números de 0,25 e dividir pela fração 5 dividido por 6. Observa que são duas frações, tá? Nessa hora, como é que a gente resolve? O 60, desculpa. Você vai pegar o primeiro número que tiver, no caso, a primeira fração, que é 0,25 dividido por 1. Não aparece, mas tem uma divisão por 1, tá? E multiplica pelo inverso da segunda fração. Se aqui tem 5 sobre 60, você vai colocar 60 sobre 5. E agora, como é que a gente faz? Nós multiplicamos os dois números de cima, que no caso é 0,25 vezes 60, que dá igual a 15. Embaixo continua o número 5. E nessa divisão, nós temos 15 dividido por 5, que é igual a 3. Nossa unidade é km/h. Uma vez que a gente já transformou
o tempo em horas. Isso aqui é transformando em horas, tá? Espera aí que eu cliquei. Eu tenho a mania de clicar no botão que não é para eu clicar. Pronto. Isso aqui é transformando em horas. Isso aqui é transformando em quilômetros, tá? A distância em quilômetros. Usa essas duas informações para fazer a resposta a partir daqui, ó, o cálculo. E a nossa resposta está aqui um pouco mais abaixo, tá? Então, para vocês terem uma visão geral, eu tenho que reduzir mais a página um pouquinho, né? Tá aí, dá para vocês verem tudo? A visão tá boa, tá embaçado, letra pequena. Como é que tá aí para vocês? Pronto. Pronto. Então tem bem aí para vocês anotarem, tá? Pronto. Oi. Esse ano, tu tá fazendo uma pergunta muito difícil para mim. Não, mas não é assim. Esse negócio de fala, não vamos ligar para isso, não. Vamos esperar uma decisão aí mais geral do estado e do município. Porque eu já vi algumas informações, tipo, eu estava olhando no jornal essa semana, no estado de São Paulo, as aulas vão voltar em outubro, em São Paulo. Só que aí no Ceará nós não temos nada definido ainda, então nós estamos só aguardando as orientações do estado, do governo, né? Então não tem como a gente ficar escutando, né, o que o povo fala, dizer assim, porque senão a gente fica doidinho.
Podemos ir para a próxima questão? Certo, Ruth. A 3 aí já tá no ponto, Wesley. Tá no ponto assim, né? Era só trazer pra... Só tá faltando trazer pra cá, pra baixo, ó. Coloca logo ela aqui no tamanho legal. Questão 3 é pra gente determinar o valor de um y, né? Enquanto isso, vocês vão observando que nessa figura nós temos 3 triângulos, 2 pequenos que formam um grande, né? E nessa estrutura nós vamos descobrir o valor do y. Posso deixar a tela desse jeito? Dá certo, Ruth? Você já está na questão 2? Pronto. Enquanto isso, eu vou comentando aqui sobre a questão 3. Turma, dá uma olhadinha aqui na questão 3, que nós temos o seguinte, ó. Desse lado aqui, essa figura menor aqui, esse triângulozinho menor, ele é um triângulo retângulo e ele está junto com um outro triângulo que também é retângulo, que é o grandão. Tá? Então, nós vamos resolver essa questão tomando por base, inicialmente, esse triângulo pequeno. Por quê? Porque para resolver o grande, para achar o valor de y que está no triângulo grande, nós precisamos saber esse pedacinho bem aqui que eu vou chamar de x. Tá? Então, vamos descobrir logo esse x para depois calcular o y. E para isso, como é que a gente vai resolver? Do mesmo jeito que a gente vem resolvendo as outras, tá? Vou fazer logo aqui do lado, questão 3. Vou colocar aqui, ó, nossa formulazinha, hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa nesse triângulozinho pequeno é igual a 3. Então, a gente coloca 3 ao quadrado. Os outros catetos, um é x, vou colocar x ao quadrado, e o outro é 2 ao quadrado. Vamos lá, 3 vezes 3 nós já sabemos que é 9, x ao quadrado permanece do jeito que está,
E 2 vezes 2 é 4. Como nós queremos só o valor do x ao quadrado, então eu vou levar esse 4 para o outro lado. Ruth, a sua pergunta é esse texto branco? Ah, vivi aqui. Esse pequenininho aqui são as informações da letra B, tá? Tanto é que eu deixei de branco, da mesma cor, que é velocidade igual a interrogação. Coloquei assim, ó, velocidade igual a interrogação. Coloquei o T igual a 5 minutos. E coloquei o D igual a 200. Nada. Só tirar aqui, galera. Vamos seguir aqui. Continuando aqui, x é igual a x ao quadrado, no caso. Eu vou passar o 4 para o outro lado negativo. Então vai ficar 9 menos 4. E 9 menos 4 nós sabemos que é 5. Para achar só o valor de x, a gente tira a raiz quadrada de 5. Como nós não vamos trabalhar com números decimais, então nós vamos deixar exatamente raiz quadrada de 5 aqui na resposta, tá? Então nós já sabemos que aqui vai ser raiz quadrada de 5, o valor desse x. Aqui é raiz quadrada de 5. No triângulo inteiro, esse pedaço todinho, se você observar, ele mede 8. Por que mede 8? Esse pedaço daqui para cá é 6, tá? Que nós temos aqui o pedacinho até aqui, ó, é 6. E esse outro pedaço mede 2. Então, ele completo mede 6. No triângulo maior, vocês podem observar que o y é a hipotenusa. O 8 é um cateto e raiz de 3 é o outro cateto. Resolvendo essa questão, vou finalizar bem aqui abaixo, ó. É hipotenusa ao quadrado igual cateto quadrado mais cateto ao quadrado. Na hipotenusa, nós vamos colocar o y quadrado. Nos catetos, um é 8 ao quadrado, o outro é raiz de 3 ao quadrado. Resolvendo 8 vezes 8, nós temos... Lembra aí, turma? 8 vezes 8 é... 8 vezes 8? Valeu! Então, vou estar colocando aqui 64. E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar igual a raiz quadrada de 9, que é o próprio 3, tá? Então, nessa hora aqui tem uma técnicazinha que a gente usa, que é só cortar a raiz quadrada com o 2, tá? O número que está dentro já é a resposta. Então, nessa hora aqui a gente soma 64 mais 3, que vai dar igual a 67. Nosso y aqui é a raiz quadrada de 67, tá? Também dá um número decimal e nós paramos nossa resposta por aqui. Tá bom, turma? Só para a gente observar, raiz quadrada de 67 dá igual a 8,18. E aí nós finalizamos a questão 3, tá? Com a resposta no valor de y.
um timezinho para vocês concluírem, para a gente ir para a questão 4 e 5. Observação: essas questões 4 e 5 eu vou precisar ir para outra página. Então, estou ao comando de vocês, tá? O que? A 4 e a 5? Bem pequenininha, rapaz. É tão pequena que não tem nem graça a gente fazer. É tão pequena que não tem nem graça a gente fazer. Tô dizendo. Aguarde e confie. De quem é a próxima aula mesmo? E aí, turma, vocês lembram? Eu não lembro não de quem é a próxima. Estou sem o horário aqui de vocês completo. Tá tudinho doido, tá? Aí, ó, Roslane respondeu, tá? Luísa. Valeu, Roslane. Rive, nessa atividade eu passei ela ontem, viu? Mas como você não conseguiu pegar as atividades, não tem nenhum problema. Você pode ir acompanhando aqui, pode ir fazendo, viu as respostas. Acompanhando a aula, né? Pode ficar à vontade. E aí, turma, 3 concluída? Lembrando que eu estou esperando vocês, tá? Beleza, vamos aqui, continuando aqui com a questão 4, tá? Eu avançando aqui a página, a gente precisa de outro espaço.
Aqui nós temos a questão 4. Bora dar uma olhadinha aqui, ó. Em um trapézio retângulo ABCD, a altura AD mede 6 metros e a base menor DC mede 3,5 centímetros. E a diagonal maior, no caso BD, mede 10 centímetros. Determine. Pessoal, eu estou achando que tem um pequeno erro aqui nessa questão. Dá uma olhadinha aqui, ó, que toda a informação aqui ela está em centímetros. Todas aqui, ó, 10 centímetros, 3,5 centímetros e só essa que está dizendo que é metros. Então acredito que tem um erro aqui, ó. Acredito que seja centímetros aqui também, tá? Para a gente resolver essa questão, vamos logo desenhar essa figura. Para desenhar essa figura, nós vamos precisar de uma régua. E cadê a régua? Aqui. Como é um trapézio retângulo, tem dois lados paralelos. Desenha esse daqui, ó, esse ladozinho de baixo, tá? Desenha aqui o primeiro. Deixa eu tirar de cima dessa linha que é para vocês verem melhor. E aqui acima eu vou estar desenhando o outro pedaço do trapézio. Só que esse pedaço de cima ele vai ser menor, tá? Menor quanto? Esse tamanho aqui mesmo. Então, para a nossa figura ficar completa, vamos logo fechar esses lados aqui. Esse desenho que a gente está fazendo é o desenho de um trapézio. Opa! Então, para finalizar o nosso desenho, pronto, fizemos o nosso trapézio. Então, dá uma olhadinha aqui nas informações. Trapézio é ABCD. A altura é de 6, no caso que eu vou estar fazendo com centímetros. 6 é essa altura aqui, ó. Tá bom? Que aqui tem um ângulo de 90 graus. E vai a base menor é do D até o C, mede 3,5. Então, base menor é essa parte de cima, 3,5. Que vai do ponto D até o ponto C. E claro, concluindo aqui, isso aqui é o A, esse daqui é o B. Nós temos o que mais de informação? A diagonal maior do B até o D, que é esse bem daqui, ó, mede 10 centímetros. Determine na letra A qual é a medida da base maior. Base maior é essa parte de baixo, tá? Se vocês observarem bem, nós temos um triângulo retângulo, onde o cateto é 6, aqui embaixo nós não sabemos, é o que nós vamos estar descobrindo na letra A, e aqui nós temos uma diagonal de 10 centímetros, que já é a nossa hipotenusa, tá? Então, utilizando a nossa fórmula de hipotenusa ao quadrado, igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa nós já temos que é 10, então coloca aqui 10 ao quadrado. Um dos catetos é 6, então vou colocar o 6 ao quadrado.
O outro eu chamei bem aqui de x, então vou colocar x ao quadrado. Tá? O 10 vezes 10 nós já sabemos que é 100. O 6 vezes 6 sabemos que é 36. E o x ao quadrado nós queremos saber. Para saber esse x ao quadrado, nós devemos pegar o 36 e subtrair de 100. Então fica x ao quadrado igual a 100 menos 36. Que isso aqui vocês já sabem que dá igual a 64. Como nós queremos o valor de x, tira a raiz quadrada de 64, que é igual a 8. No caso, 8 centímetros, tá? Turma, observem que eu falei um pouco mais rápido, porque já é número que vocês já conhecem. Na próxima pergunta, está pedindo aqui qual é o valor, letra B. Qual é o valor do lado oblíquo, a medida do lado oblíquo. Para descobrir a medida do lado oblíquo, que é este bem daqui, ó, vou chamar de y, do ponto C até o ponto B, nós devemos ter a seguinte visão. Se você descer uma linha bem aqui, ó, uma linha branca, essa aqui branca que eu estou colocando, você vai estar formando um triângulo com um ângulo de 90 graus. Tá? Esse triângulo vai ter a seguinte observação. Como esse pedaço inteiro mede 8 centímetros, esse pedaço até aqui, ó, nós vamos estar cortando ele, tá? E vamos fazer a seguinte observação. Esse lado aqui vai ficar com 3,5 centímetros e o outro lado era para ser 8 no total. Então, você vai tirar 3,5 e vai ficar com quanto? Com 4,5 desse outro lado. Tá? Então, esse pedacinho aqui mede 4,5 e esse mede 3,5. A soma dele todinho é para dar igual a 8. Com base nessa informação, nós vamos resolver a letra B, que também vai ser hipotenusa, né? Hipotenusa ao quadrado igual catetos ao quadrado somados. Dá uma olhadinha bem aqui, turma, ó, que um dos catetos mede 4,5. A hipotenusa é o y. Então, vou colocar y quadrado igual 4,5 ao quadrado. E está faltando um cateto, que é este bem daqui que está de branco, ó, que vai ser a mesma altura do triângulo que está aqui do lado. Ó. Como eles são paralelos, eles vão ter o mesmo tamanho. Então, no caso, 6 ao quadrado. Assim temos 4,5 ao quadrado dá 20,25. Somado com 6 ao quadrado, que dá 36, vai dar igual a y ao quadrado igual. Tá acompanhando, turma? Tá dando certo aí? 56,25. Queremos só o valor de y. Então, tira a raiz quadrada desse valor. 56,25. Esse valor, quero escutar de vocês. Qual é a raiz quadrada dele? Não entendi como é?
Oi? Qual é a raiz quadrada de 56,25? Eis que nossa resposta é 7,5 centímetros. Isso na letra B, tá? Vocês estão chegando a ouvir esse som que eu estou colocando de fundo, nesses momentos de suspense, de aguardar a resposta? Na letra C, calcule o perímetro desse trapézio. Perímetro, vocês lembram que é a soma das medidas de todos os lados. Então, no trapézio, nós temos um lado que mede 6, somado com outro lado que mede 3,5, somado com outro lado, que é esse daqui do C até o B, que mede 7,5, acabamos de encontrar, e somado com esse outro pedaço aqui embaixo, que mede 8, encontramos na letra A. Então, se você pegar 6, somar com 3,5, somar com 7,5, somar com 8, dá igual a quanto? Quanto a soma, turma? Wesley, estou querendo saber só o resultado dessa soma aqui, desses números aqui de amarelo. A soma dá quanto? Valeu, Ranieri. Então, 25 é o tamanho do perímetro, 25 centímetros. X espacinho bem aqui eu vou usar para fazer a letra D. Para fazer a letra D, a área de um trapézio, nós devemos conhecer a formulazinha que calcula essa área, que diz o seguinte: se você pegar a diagonal maior, essa daqui de baixo, vou colocar aqui D maiúsculo, e somar com a diagonal menor, a lá de cima, vou colocar um D minúsculo. Se você pegar essa soma, multiplicar pela altura, depois dividir por 2, você tem a área do trapézio. Assim sendo, nossa área vai ficar da seguinte forma: diagonal maior, que é 8, soma com a diagonal menor, que é 3,5, depois multiplica pela altura, que é 6,
divide por 2. Deixa eu só descer aqui um pouquinho a tela. Nós vamos ter aqui na área 8 mais 3,5 dá igual a 11,5. Multiplicado por 6, depois divide por 2, você vai ter o seguinte. Na área de 11,5 multiplicado por 6, você tem o valor de 69. Quando você divide por 2, você vai ter a área de 34,5. 34,5, no caso, centímetros quadrados. Por se tratar de área, tem aquele expoente lá na unidade, tá? Então, a letra D era só isso aqui. Tá? Todas as alternativas, tá? Enquanto vocês vão anotando, vou preparando aqui a questão 5. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Podemos fazer a 5? Aguardando o comando de vocês. Vou pegar esse espacinho aqui de baixo, que é um espaço suficiente para resolver essa questão 5. Nessa questão 5, você observa o seguinte. Nós temos a pergunta dizendo que a figura abaixo representa a vista frontal de uma pilha de latas de leite em pó deitadas. Determine a medida da altura dessa pilha de latas, sabendo que o raio de cada lata mede 4,5 centímetros. Desculpa. Para resolver essa questão, eu vou até dar um zoom aqui para mostrar uma coisa a vocês. Pessoal, o raio, não sei se vocês lembram, mas o raio é a distância do centro do círculo até uma extremidade. Tá? Isso é raio. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa esfera aqui de cima e vou estar anotando esse raio. Tá aqui, nós temos um raio de 4,5 centímetros. Como nós queremos fazer isso para descobrir a altura do triângulo, como é que nós vamos fazer? A altura da pilha, desculpa. Eu vou estar observando que se eu descer até aqui embaixo, ó, eu vou estar tendo informação apenas de raios. Até aqui o centro desse daqui, ó. Então aqui nós temos 4,5. Nesse daqui é 4,5 duas vezes. Aqui também é 2 vezes. Aqui também é 2 vezes. Aqui também é 2 vezes. Aqui vai ser 4,5 no final. Tá? Se você observar para cá, ó, na vertical,
você vai ter aqui, ó, descendo uma figura, uma linha, até nesse ponto, ó. Tá? E nesse ponto eu vou estar cruzando com essas informações que tem aqui, ó. Tá? Para a gente poder formar um triângulo. Deixa eu pegar um desenho aqui que fique bem mais prático. Certo? Ó, vou estar formando um triângulo. Então, para resolver aqui, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que considerar esse tamanho, tá? Vamos ver aqui, ó, cada 2 raios, 4,5 mais 4,5 vai dar igual a 9. Então, aqui nós temos 9 nesse daqui, 9 nesse, 9 nesse, 9 nesse. E nós temos 9 juntando esse início aqui, ó, com esse outro pedaço. Então, 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9, que vai dar 5 vezes. Então, essa distância, essa altura aqui, vai dar igual a 45 centímetros. Bom, aqui embaixo, se vocês observarem, nós vamos ter o que? 9 nessa lata, com 9 nessa lata e 4,5 bem aqui, ó, neste espaço, tá? Então, nós vamos ter aí 9 mais 9 mais 4,5, que nos nossos cálculos é para dar 22,5 centímetros. Esses dois valores nós vamos estar utilizando para calcular essa altura, tá? Então, vamos chamar aqui essa altura de x. Só esse tracinho preto, ó, tá? Quando eu for calcular, eu vou estar colocando o quê? Fórmula que a gente já conhece, hipotenusa ao quadrado, igual a soma dos quadrados dos catetos. Logo, a hipotenusa já estamos vendo que é 45. Vou colocar ao quadrado. E os catetos, um mede x, o outro 22,5. X ao quadrado mais 22,5. Já vai multiplicando aí os quadrados, pessoal. Quanto que é 45 vezes 45? Resposta no chat ou no áudio? Cadê? 45 vezes 45. Valeu. Vamos colocar aqui 2025. Igual x ao quadrado. Se a gente pegar 22,5 ao quadrado, dá quanto? (506,25). Como nós queremos saber o valor de x, então vamos pegar aqui, ó, 20,25 menos 506,25. Fazendo essa subtração, nós vamos ter que valor na resposta? (1.518,75). Tirando a raiz quadrada desse valor,
0,75 é para vocês encontrarem aproximadamente 38,97. Aproximadamente esse valor, tá? Em centímetros. Se vocês forem um pouquinho atentos, essa ainda não é nossa resposta final. Por quê? Nós estamos calculando a distância só desse tracinho preto, tá? Tá faltando aqui, ó, 4,5 para chegar até aqui em cima. Tá faltando esse pedaço. E tá faltando 4,5 até chegar aqui embaixo, tá? Então, falta a gente somar esse valor, uma quantidade de 9 centímetros por conta dessa distância que a gente não calcula na hora do cálculo, não usa na hora do cálculo, tá? Então essa soma de 38,97 mais 9 é para dar igual a 47,97 centímetros, tá? Então agora sim, essa é a nossa resposta final. Tranquilo, turma? Tá aqui acima, Ruth. Tirei o zoom aqui para vocês verem. Enquanto isso, na sala de justiça, eu aguardo vocês concluírem, que essa quinta questão era a última, né? E nós temos uma paradinha para a gente ver. Oi. De ontem que tu me mandou, corrigir ou ver? Não, eu não abri ainda para ver qual é, tá? Porque eu tenho que abrir e anotar logo. Viu? Assim que eu estiver fazendo aí eu mando um joinha. Tá? É nóis, Wesley. Daqui para 5 horas, né, Wesley? Vamos reduzir aqui. Ah,
é só a minha, né? Então eu tô aqui para as 3 horas. Só para contar aí o tanto de palavras que tu colocou hora de, né? Se eu colocar meia hora para cada palavra hora de que tu colocou, vai dar 1 hora, né? Meia hora, 1 hora. Rapaz, cara, não tem jeito não. Eu tô com saudade de fazer essa zoação ao vivo, ó, na escola. É massa, ó. Ruth concluiu, o restante da turma concluiu? O Wesley já concluiu. Ícaro concluiu. Avançar aqui para a próxima tela, pessoal. Posso? Qualquer coisa vocês falam aí, viu? Aqui avançando para a próxima. Eu gostaria de saber de vocês o seguinte. Essa figura que vocês vão estar vendo agora, figurazinha simples, vocês chamam ela de quê? Qual é a medida do lado dela? Qual é o tamanho daqui até aqui, ó? A medida daqui até aqui, do jeito que tá, não sabemos, né? Então, geralmente a gente utiliza a letra X para dizer que esse tamanho a gente não sabe. Como é um quadrado, essa parte aqui na lateral também vai ser chamada de X. A gente não sabe. O quadrado tem todos os lados iguais, né? Então, se aqui é X, lá é também. Quando a gente fala de área de quadrado, para calcular a área, a gente pega a medida da base e multiplica pela medida da altura. Tá? Nesse caso, essa área ia ficar a resposta de x, a base mede x, vezes a altura que também mede x. E nós já sabemos que x vezes x é igual a x ao quadrado. Confere? Base é esse de baixo. Imaginemos que base é onde a figura está encostada no chão, né? Teoricamente. Assim sendo, vou pegar outro quadrado para a gente fazer uma comparação. O segundo quadrado que eu desenhei, ele é maior? Então, digamos que esse segundo quadrado,
a base mede x mais 2. Eu aumentei 2 metros aqui, tá? Imagina que é um terreno, é uma piscina, você aumentou 2 metros. Se é quadrado, aqui em cima eu também vou estar colocando 2 metros. Não é verdade? E se eu for calcular a área de base vezes altura, tu vai ter que colocar o x mais 2 da base e vai multiplicar com o x mais 2 da altura. Esse tipo de multiplicação nós já vimos no ano passado, que nós chamamos de multiplicação, no caso eu vou colocar aqui produto, tá? Mas é multiplicação de binômios. É esse conteúdo que a gente viu no ano passado, tá? Como é que a gente resolve isso aqui? Para resolver é simples, basta você pegar essa primeira letra que tem, né? O primeiro termo, e multiplicar pelos dois termos do outro parênteses, tá? Então, seguindo essa seta azul, nós temos x vezes x, nós já colocamos aqui, ó, x ao quadrado. Depois eu faço x vezes 2, eu vou estar colocando 2x. Vou fazer a mesma coisa com o segundo termo aqui do primeiro parênteses. Vou multiplicar com os dois termos do outro parênteses. Na hora de resolver, vou colocar um sinalzinho de mais. 2 vezes x vai dar 2x e 2 vezes 2 vai dar 4. Como a gente já sabe, esses dois termos aqui do meio são semelhantes, então podemos somar. Ficando x ao quadrado mais 4x mais 4. Isso tudo é igual à letra A, que representa a área. Como nós temos letras, essas letras aqui a gente não pode somar, ó, porque elas são termos diferentes, não são semelhantes. Então, vou deixar a área nesse formato. O que é que acontece nesse momento, galera? Se a gente pegar só essa expressão que está aqui, ó, na frente, sem o A, x ao quadrado mais 4x mais 4, do jeito que está aqui, nós chamamos de expressão algébrica. Tá? A gente estudou no ano passado expressões algébricas e a gente viu monômios, binômios, polinômios. Agora, se você pegar essa mesma coisa aqui, ó, x ao quadrado mais 4x mais 4 e colocar um igual, no caso igual a A, só mudei de lado. Isso aqui, só por ter igual, turma, tá? Só com a presença do igual, nós chamamos de equação, tá? Então, a diferença de expressão para equação é que tem o sinalzinho de igual. E eu quero que vocês prestem atenção que essa expressão, essa equação, a letra x, no primeiro aqui ela tem um expoente 2, nesse daqui não aparece expoente, mas é 1. Por ser 2, nós chamamos essa equação, esse formato de equação, de equação do segundo grau, tá? Então, você observou, tem o igual e tem x ao quadrado, nós estamos falando de equação do segundo grau, tá
tá bom? Só para a gente fazer umas análises, ó, x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a zero, por exemplo, é uma equação de segundo grau. Se você tiver x ao quadrado mais 5x mais 3 igual a zero, é uma equação de segundo grau. Se você tiver a ao quadrado mais 2x mais 4, desculpa, 2x não, 2a, tá? Tem que ser a mesma letra. Igual a zero. Oi. Certo, obrigado. Se você tiver, pessoal, esses formatos aqui, ó, nós estamos falando de equação do segundo grau. Precisa ter os três termos? Não. Precisa ser a mesma letra, seu x? Precisa ser x sempre? Não, tá? O que importa é que você tenha a mesma letra na mesma expressão. Se você tiver, por acaso, x ao quadrado mais 8x igual a zero, observa que não tem esse último número. É uma equação de segundo grau também. Se você tiver x ao quadrado igual a zero, é uma equação de segundo grau, tá? Eu falei para vocês que pode ser qualquer letra, só que a gente trabalha a maioria das vezes com a letra x, tá bom? Por isso que eu estou falando em tanto x. Então, pega esse bizu aqui, ó, para reconhecer uma equação do segundo grau, tá? Porque esse assunto de equação de segundo grau é o que a gente vai estar estudando nesse momento. Equação do segundo. Beleza? Tranquilo, obrigado. Tá bom? Equação do segundo grau nós estamos estudando hoje, dia 21/08 de 2020. Nesse primeiro momento, deu para entender o que é uma equação de segundo grau, turma? Se eu colocar uma expressão para vocês, vocês conseguem dizer se é equação de segundo grau ou não? Tem hora que eu levo cada vácuo. Pessoal, no ao vivo não precisa esperar pelos outros, tá? Vocês podem responder. Obrigado, Inácio. Vou estar escrevendo aqui algumas expressões para a gente dar uma olhadinha. X ao quadrado mais 4x mais 8 igual a zero. X ao quadrado mais 3x igual a zero. X ao quadrado menos 3 igual a zero. X menos 4 igual a zero. Vou pegar esse título aqui, equação segundo grau, e vou colocar isso aqui, ó. Forma geral. Toda equação do segundo grau deve ter esse formato. A vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. Sendo que, deixa eu ver se aqui risca. Aqui não dá para riscar com isso aqui não, tem que ser isso aqui.
sendo que esse x ao quadrado e esse outro x são variáveis. Quando eu digo variáveis, são números que podem ser qualquer número, tá? Essa letra x, essas variáveis, nós podemos utilizar qualquer letra. Foi o que eu acabei de comentar aqui para vocês. Já essas outras que nós temos aqui, a letra A, a letra B e a letra C, nós chamamos de coeficientes, tá? Sabemos o que significa cada uma dessas letras. O que a gente vai olhar? Nós vamos olhar para essa expressão do geral, tá? Esse formato de expressão. Toda expressão que tiver nesse estilo, não importa se vai ser trocando de lugar ou não, tá? Tem que ser nesse estilo. Nós chamamos de equação segundo grau. Se você olhar para a primeira... Se você olhar para a primeira equação que eu escrevi aqui, ó, você vai estar vendo o que? X ao quadrado mais 4x mais 8 igual a 0. Dá uma olhadinha aqui para esse formato onde tem as variáveis. Você observa a presença do x ao quadrado. Você observa a presença do x, que é aqui 4x, ó. E você observa a presença de um igual a 0. Quando você tiver isso em uma expressão, nós dizemos que ela é uma equação do segundo grau. Tá bom? Deixa eu só ler aqui os comentários. Isso aí, Rivna. Beleza, Wesley. Estou estudando essa parada aí. Tá? No caso, Rivna, nesse primeiro momento, tá certo, é isso aí, tá? Só que pode haver um segundo momento, que é quando vocês estiverem bem melhores, né, nesse conteúdo, eu já vou dizer, ó, se você pegar x ao quadrado mais 4x mais 4 igual a 0, isso é uma equação segundo grau. Porém, eu posso mudar de lugar, ó, 4 mais 4x mais x ao quadrado igual a 0. Observa que eu só inverti. Também é uma equação segundo grau, tá? Então, nossa importância é ter a letra ao quadrado, ter o igual. Do jeito que você colocou aqui no chat. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha bem aqui, ó, na sequência. Nós temos aqui x ao quadrado mais 3x igual a 0. Observa que tem o x ao quadrado, tá? Tem o x ao quadrado, tem o x, não tem o número que eu chamo de c, mas tem o igual a 0. Então, também é uma equação segundo grau. Tá? Seguindo, você tem aqui nesse outro item, x ao quadrado menos 3 igual a 0. Tem o x ao quadrado, não tem o x, tá? Que o x é acompanhado de outro número, eu chamo de b. E tem um menos 3 aqui, ó, que vai ser essa letra C, representa a letra C, igual a 0. Também estou chamando de equação do segundo grau. Na última, nós temos o que? X menos 4.
Tem o igual? Tem, beleza. Mas não tem aqui o quadrado. Como não tem o quadrado, não é do segundo grau. Equação do segundo grau. Tá, turma? Então, ó, equação do segundo grau, eu gostei das palavras da Rivna, resumiu bastante, foi bem direto ao assunto. Tem que ter a letra ao quadrado e tem que ter o igual, tá? Se tiver isso, nós estamos falando de uma equação do segundo grau. Tá bom? Tranquilo até aqui, turma? De boas. Pessoal, nesse primeiro momento, o que é que nós vamos fazer? Eu quero que vocês fiquem atentos exatamente a isso, ó. Como é que eu sei que é uma equação de segundo grau? Tá? Tipo assim, classificar, dizer que é o que não é, tá? Uma equação de segundo grau e saber que ela é escrita nesse formato, ó. Isso aqui é uma forma geral, tá? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Sendo que essas letras A, B, C são chamadas de coeficientes, tá? Esses coeficientes são números. E a letra que vai estar ao quadrado e a outra letra que não está ao quadrado, eu vou estar chamando de variáveis. Tá bom, turma? Tudo isso que nós estamos estudando é decorrente do assunto de áreas de quadrados e de retângulos, tá? Então, isso aqui na área gerou o conteúdo de equação de segundo grau. Só que eu não vou focar tanto. Eu quero que vocês saibam que saiu lá da área, mas o que nós vamos estar estudando constantemente vai ser essa paradinha aqui no canto, ó. Isso a gente vai estar estudando muito, tá bom? Coeficientes, variáveis e a forma geral. Suave? Esse daqui, principalmente essa parte aqui de baixo, tá? Ó. Deixa eu circular aqui de que cor. Deixa eu traçar aqui uma linha aqui de uma cor diferente. Principalmente essa parte aqui, ó. Equação de segundo grau. Acho que dá para ver aí de vermelho. Tá? Essa parte aqui é para vocês terem anotado. Tá bom? Essa parte aqui que está na lateral são exemplos. Essa parte aí vocês podem deixar anotado, tá? Eu também vou estar disponibilizando para vocês em outro momento esse slidezinho que a gente está trabalhando. E eu vou precisar ir para a próxima tela, que acabou essa. Podemos, turma? Ir para a próxima tela?
Beleza, Inácio. Essa parte aqui, né? Deixa eu fazer assim, que talvez fica melhor para todo mundo. Dá para vocês verem bacana assim? Ou fica muito miúdo as letras? Certo. Mas o restante você entendeu, né? Tranquilo, Wesley. Tá de boa, viu? Vou fazer só aqui mais umas paradinhas aqui, dá mais ou menos uns 20 minutos. Posso ir para a próxima tela, turma? Vou passando aqui para a próxima tela, viu? Qualquer coisa vocês falam que eu volto. Não, se não. Turma, estou colocando aqui uma só para a gente testar nossas habilidades adquiridas nesses minutos. Aqui é só para a gente classificar se é uma equação do segundo grau ou não, tá bom? Eu quero escutar o áudio de vocês nessa participação aqui, tá? Me diz aí se essa equação é do segundo grau ou não. Turma? A equação é do segundo grau ou não? Outro item.
É do segundo grau? Sim ou não? Vai lá, turma, me diz aí só se é ou não. Rapidinho aí, por favor. Letra B, é equação segundo grau? Letra C, é equação segundo grau? Letra D, é equação segundo grau? Letra E, é equação segundo grau? Nem é equação, né, turma? Para ser equação tem que ter o sinal de igual, né? Só para fechar aí essa classificação. Então, turma, ó, aqui vocês vão aprofundar o conhecimento de vocês, tá? Vocês vão analisar, relembrar, pensar com carinho, porque na nossa próxima aula de matemática nós vamos continuar desse conteúdo, tá? Nós vamos estudar, nós vamos analisar para que é que servem aquelas variáveis e para que servem aqueles coeficientes. Bom, nós vamos estar estudando isso aqui na semana que vem. Para hoje, nossa aula está finalizando. Nós vamos fazer o seguinte. Se vocês olharem bem, no dia 22 de 08 de 2020, dá um dia de sábado. Tá? Nesse dia de sábado, vocês vão ter atividades domiciliares. Daquela apostila que vocês têm, tá? Vocês vão estar fazendo nesse sábado, dia 22 de agosto, a atividade. Nós já havíamos feito as atividades 1 e 2. Vocês vão fazer agora a atividade 03 e 04. É a 0304 de matemática e ciências, tá? Ok, turma?
Pior que ficou aqui meio confundido essa vou sim. Deixa eu tirar essa seta aqui, porque essa seta dá para confundir um pouquinho, tá? Vou fazer assim, ó. Atividade 3 e 4 de Matemática e Ciências para ser feita nesse sábado, dia 22, tá bom? E eu estarei recebendo nas semana que vem. É sem querer, ó. Tá? Na semana que vem, aí daquele jeito, eu mando a mensagenzinha de manhã no grupo do WhatsApp só para vocês me enviarem as fotos, tá? Ok, turma? Alguma dúvida? Então, vou seguindo bem aqui para a frequência. Para deixar vocês descansarem um pouquinho, né? E ir para a próxima aula às 3h20. Estou abrindo agora aqui a frequência. Enquanto isso, o pessoal que vai estar assistindo pelo YouTube é só até aqui, viu, pessoal? Então, turma do YouTube, foi um prazer estar convosco. Até a próxima aula.